Caríssimas senhoras e senhores, bondosos irmãos, amigos, aos componentes da equipe de trabalhadores, de coordenação, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. É sempre um motivo de muita alegria retornar a esta casa de bênçãos. Que a espiritualidade possa nos envolver, nos inspirar e nos dar a sustentação necessária para a gente conseguir conversar um pouco com vocês. Eu fiquei alguns dias com muita febre, minha voz não está muito sustentável, mas vamos arriscar. Vamos ver aonde que a gente... O tema da noite é extremamente desafiador. Qual é a visão espírita do céu, do inferno? E tanto é verdade que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, depois de lançar os 3 livros, vamos dizer, fundamentais, Livro dos Espíritos em 57, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho em 64, Kardec, então, vem tratar do desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos. Até diga-se de passagem, não estava no script, mas vai uma informação cultural. Kardec se preocupava em popularizar o Espiritismo, fazer com que a mensagem pudesse chegar para todas as gentes. Então ele lança o Livro dos Espíritos, que é uma obra dividida em 4 partes. Quando em 61 ele resolve desdobrar a segunda parte do Livro dos Espíritos, então ele lança o Livro dos Médiuns, que vai tratar da ciência espírita, propriamente dita. Porque a ciência espírita objetiva o estudo da natureza, da comunicabilidade, da existência dos espíritos. Esta é a ciência espírita. A gente costuma confundir, misturando o espiritismo com a ciência humana, não tem nada a ver. Embora vamos encontrar aspectos filosóficos ou morais em todos os segmentos, podemos assim dizer, do pensamento, do conhecimento humano. Então ele faz um trabalho extraordinário para estudar a mediunidade, o fenômeno, os médiuns e as consequências da mediunidade. Depois ele desdobra a terceira parte do Livro dos Espíritos e traz, em 64, uma obra esplêndida, espetacular, que para muitos é um livro religioso, e não o é. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado extraordinário de filosofia espírita, onde Allan Kardec vai estudar alguns trechos referentes ao Evangelho de Jesus, para desdobrar, para dinamizar, para usar a chave que o Espiritismo oferece para que a gente possa ter mais condições de interpretar o Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo tem nos seus fundamentos morais o cristianismo, ou melhor, os ensinamentos de Jesus. Vamos deixar muito claro, o cristianismo é outra coisa. Toda a moral do Espiritismo, ela está de pleno acordo com a moral do Cristo. Ficou claro? Amar a Deus, amar o próximo, a caridade. Fiquemos por aqui. Abrimos o livro e ele nos traz mensagens. Pode acontecer. Uma frase aberta aleatoriamente casa muitas vezes com o nosso momento. Mas não é um livro para a gente ficar abrindo ele apenas aleatoriamente. É um livro que tem princípio, meio e fim.
os capítulos têm um encadeamento lógico do desenvolvimento de aspectos da teoria moral da autonomia espírita. Tanto que é verdade que Allan Kardec se recolhe numa cidade perto de Paris, sob a orientação do próprio Jesus. Ele ficou recolhido para ter as condições necessárias de assimilar o pensamento fino dos espíritos. E como se não bastasse, ele vai desdobrar a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada Das Penas e Gozos Futuros e Atuais. A quarta parte do Livro dos Espíritos, na verdade, nós poderíamos traduzi-la como o Código da Vida Futura. As consequências do conhecimento e da vivência, de todo o processo evolutivo. Então ele escreve uma obra intitulada O Céu e o Inferno, que vai tratar especificamente da vida futura. Fazendo uma alusão rápida ao segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado O Meu Reino Não É Desse Mundo, aonde nós vamos encontrar Allan Kardec e os Espíritos dando uma dica poderosa para nós. Que todo o fundamento da moral, dos ensinamentos de Jesus, se refere à vida futura. Livre-arbítrio e vida futura. Isso é fundamental. Por isso é que ele diz para Pilatos, conforme a descrição do capítulo 18 do Evangelho de João: o meu reino não é desse mundo. Mais à frente ele ainda diz: mas o meu reino ainda não é daqui. Então, nessas duas afirmativas, a gente já tem todo um tratado doutrinário que o tempo não vai me permitir explicar aqui agora, mas eu tenho certeza que vocês já estão extremamente instruídos sobre o assunto. Então, reflitamos: se o projeto é para a vida futura, tem a ver com a vida futura, como uma meta a ser alcançada em função da vida presente, e abrindo ainda perspectivas extraordinárias para o passado, a definir que a vida não se limita entre berço e túmulo. Viemos uma trajetória, experiências antes do berço, antes da encarnação, e graças a Deus, para todo mundo ficar muito feliz. Você gostou, né? Não vai acabar daqui a pouco. Vai continuar. Carlos Alberto, daqui a pouco por quê? Você está fazendo previsão que eu vou desencarnar em breve? Tomara que seja depois das 21h30, para não dar trabalho para a equipe do Glacos. Pode acontecer, não pode? Qual de nós temos a garantia que nós vamos virar à noite? Que amanhã a gente desperta? Tem pessoas que têm dificuldade de refletir sobre esse assunto. Pede para mim apertar o play no outro assunto. Para. E eu gosto de falar disso com muita alegria. Quando de vez em quando estacionam umas naves aqui, eu fico décadas sem ir no velório. Aí quando eu recebo a notícia, desencarnou fulano, eu já sei que estacionou a nave e vai emendar uns 8, 9 e 10. E não deu outra semana passada. Mas eu acho que a nave foi embora, pelo menos me deixou para trás. Eu gripado até pensei que eu iria. E em todos os velórios que eu fui, eu tive a honra, eu não sei se é um estigma que pensam que eu sou padre, me convidaram para fazer a prédica. E eu fui falar. E parece que o disco estava furado, porque eu tive que repetir. A casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, o vô teria dito: vou preparar-vos o lugar, não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. Todo mundo já conhece esse discurso. E falei em todos os velórios com muita alegria, porque eu não estava ali para chorar com os mortos.
Eu estava ali naquele ambiente para celebrar a vida. E nós precisamos de colocar esta filosofia em prática, porque senão a nossa vida perde o sentido. Daqui a pouco eu vou questionar até o que eu vim fazer aqui, numa casa espírita. Porque numa casa espírita, no mínimo, eu vou falar sobre espírito. Talvez dialogar com eles. Mas mais do que isso, eu estou sendo chamado, convidado para refletir na minha realidade espiritual como um ser eterno, imortal. Existe notícia mais agradável desse mundo? Se tiver, vocês me contam depois da reunião. Porque eu tenho no meu cardápio intelectual que essa notícia é a mais espetacular. E quem nos legou com muita autoridade foi Jesus. Tanto que Emmanuel, o filósofo que nós admiramos tanto, através da mediunidade de Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, Chico Xavier, ele define que Jesus é o campeão do túmulo vazio. Vejam que expressão. Campeão do túmulo vazio. Tanto que ele, por vontade própria, desmaterializou o conglomerado molecular, atômico do corpo, para que a gente não ficasse ali admirando o que já não era mais necessário para ele, o corpo. E observe a confusão que nós estabelecemos já tem 2000 anos. Até hoje a gente acha que tem que comer um pedacinho do corpo dele. Até hoje a gente faz guerra por causa de uma terra que dizem que é santa. E eu acho tão interessante, né? Historicamente a gente até viaja para lá para encostar um pouquinho na areia e sentir as vibrações de Jesus. Com todo respeito para quem faz, mas isso não é espiritismo. Você pode admirar-se com a história, visitar Éfeso, Corinto, ir para Jerusalém, fantástico para a sua cultura, mas ir lá não significa que você vai ficar impregnado pelas essências. Isso é misticismo puro. Pois bem, Jesus anuncia que o reino dele não é desse mundo. Qual é então o reino dele? É o reino do Espírito. Ele não afirma para nós que Deus é Espírito, que importa que o adoremos, não lá no monte, lá no templo, mas que nós possamos compreendê-lo e senti-lo como Espírito e verdade. Não foi isso que ele diz, por exemplo, com a mulher samaritana, conforme na descrição do Evangelho de João? Quando ele deu a dica para a gente orar, ele falou assim: entra para dentro do quarto íntimo. Olha que legal. Não precisa de ir para a praça, bater no peito, falar isso ou aquilo, dizer que é santo, se apresentar como sacerdote ou representante desta ou daquela religião. Toda esta cultura religiosa, esse edifício, ele está desmoronando. E foi por isso que Allan Kardec, apoiado nesse princípio filosófico, que é filosófico, com caráter científico. Por que científico? Porque o Espiritismo estuda a comunicação dos espíritos, o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é hoje um instrumento que favorece para que a gente comprove a imortalidade da alma. Vocês estão de acordo? Então, através da mediunidade séria, nós nos percebemos como espíritos. Eu não vou nem transferir para os médiuns. Eu vou falar com uma visão evolutiva. Você se percebe como espírito. Como assim? Eu não sou médium? É sim. Eu quero também te anunciar com Kardec que você é médium, que você tem percepções. Além das 5, do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, você tem um sexto sentido. Você consegue, para ficar só por aqui, você consegue captar o pensamento da sua alma amada. E eu capto mesmo. Se fizer bobagem, eu pego longe. Você está vendo?
Ele não precisa nem de falar. Não, é porque eu já sei como é que ele olha, como é que ele... Não, não é isso não. Você tem um grau de afinidade tal que é possível você identificar as vibrações que o pensamento dele, como uma onda eletromagnética, irradia, proporciona. Sabe por quê? Porque a sua mente, ela funciona como um espelho. Agora eu vou trazer Emmanuel ou André Luiz, como queira. Mas especificamente Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que parece que está em promoção na livraria, se não tiver, avisa lá rapidinho. Pensamento e Vida é um livro pequenininho, assim, fantástico para entender a mente. Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida. Ela funciona como espelho, então, decodificando. Ela capta o quê? Ondas, luz, vibração. E aqui ele está se referindo a pensamento. Então a sua mente tem a capacidade de identificar a luz que nos visita, certo? E essa luz, como pensamento eletromagnético, o pensamento tem força, o pensamento tem qualidade, o pensamento tem direção. Não é força eletromagnética? Vocês estão se lembrando da física? O magnetismo é energia estática. A eletricidade é energia dinâmica. Então observem bem, que legal. Então o pensamento é dotado, não é? De direção, de força, de qualidade, de especificidade. O pensamento pode ser quente, o pensamento pode ser frio. Como assim? Um pensamento que ele é revestido pelo sentimento do bem, do amor, que Mônica falou aqui com tanta propriedade, ele acalma, ele te faz bem, ele pode até te alimentar, vamos dizer assim, com uma alimentação assim, muito frugal. Quando, ao contrário, o pensamento ele é envolvido pela ira, pelo ódio, ele causa o quê? Impacto. Quando o indivíduo, agora eu vou falar um pouco de cor, quando você está irradiando intelectualidade, ele tende a uma coloração mais amarela. Quando é envolvido pela prece, ele se torna mais azulíneo, mais diáfano. No ódio, rubro. Você não vê, mas você percebe. Existe essa percepção. Sabe quando você fica do lado daquela pessoa que adora falar mal dos outros? Você já sabe o estigma, mas é só sentar do lado, daqui a pouco está todo mundo falando mal. Ela me contagia. Ou então aquele que sentou do lado já começa a rir, porque ele é o campeão da piada. Ele não precisa nem te contar a piada, mas porque você entra em sintonia com o campo magnético do indivíduo, que é sustentado por esse interesse, seja nesse ou naquele campo. Vocês já viram notícias de pessoas que chegavam perto do Chico Xavier e sentiam, por exemplo, o cheiro de rosas? E eu tive o privilégio de assistir isso na casa dele, aonde a água que a gente tirava da torneira, ela vinha com um sabor de perfume. Então, observem bem, não era a minha percepção comum que registrava essas rosas. É os extrasensórios, ou a chamada mediunidade. Porque nem todo que bebiam daquela água sentia a mesma essência. Pegaram aí? Você pode ter pressentimentos. Você pode ter aqueles chamados avisos. Você pode sentir presença de espíritos. Até agora eu estava falando só dos amores, né? Só das almas gêmeas. Mas você pode identificar também os seres que estão no além-túmulo, que te visitam. Olha que legal. Ah, então mamãe não morreu? Não, ela só viajou para o lado de lá. E por favor, deixe ela quieta, porque ela tem muito o que fazer do lado de lá. Allan Kardec, então, meus amigos, ele foi entendendo tudo isso pela experienciação no trato com médiuns que foram enviados para que auxiliassem no processo da codificação espírita. Então ele vai fundamentando todo esse procedimento para escrever o livro Céu e Inferno, para, na verdade, esclarecer os espíritas e a humanidade com o tempo, na verdade, o que significa céu e inferno.
trazendo o quê? Uma ideia para desconstruir o ranço ancestral das doutrinas que nós fomos implementando nas culturas da sociedade humana, em todos os povos. Então, o céu e o inferno, Kardec inicia a obra, e eu estou aqui apenas para convidá-los para estudar a matéria, porque não é possível em tão pouco tempo falar de uma obra tão extraordinária. Observe como que ele começa o livro. Ele diz assim: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para todo sempre. Aí ele agora fala para nós: vale a pena pensar nisto sempre. Porque essas indagações filosóficas é que podem nos motivar a olhar adiante. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe que, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração palpitará de alegria. Mas, para que servirão estas aspirações de felicidade, se um leve sopro é capaz de dissipá-las? E ele continua dizendo: haverá algo mais desesperador do que essa ideia da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhor, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada aproveitássemos de tudo isso, considerando-se a opinião de que amanhã, talvez, isto já não nos serviria para coisa alguma. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal, porque este vive inteiramente do presente, com vistas à satisfação dos seus apetites materiais, sem a aspiração para o futuro. Tudo perderia o sentido. Por intuição, ele vai dizer mais à frente, todos os espíritos somos imortalistas. Todos. Por quê? Porque somos espíritas. Intuitivamente, algo nos diz que existe um universo a ser descoberto.
A nossa razão precisa de ser fomentada com explicações razoáveis, o que atende perfeitamente às nossas necessidades. Agora, quando não, nós podemos entrar no chamado niilismo, ceticismo, materialismo, porque à medida em que o espírito vai se desenvolvendo, as suas necessidades vão modificando. Até diga-se de passagem, o que nos faz sofrer tem a ver com a nossa ignorância e a nossa imperfeição. A felicidade está diretamente ligada ao nosso grau de conhecimento e desenvolvimento moral. Então esse é um ponto. Por que nós vivemos na sociedade uma época de um profundo desconforto? Eu vou trazer para os tempos atuais, para tentar ser mais prático. Porque a humanidade, ela já está sendo perfeitamente atendida no que remonta às suas necessidades básicas. Informação, tecnologia. Hoje já é suficiente para você se locomover, para você se alimentar, mesmo se tivermos num grau de miséria. Eu não estou entrando no mérito social, econômico. Eu estou colocando no sentido de já temos informações necessárias para a gente sobreviver. Só que a informação, ela não alimenta o espírito. O que alimenta o espírito? O que te traz segurança? É quando você tem um conhecimento, e esse conhecimento resulta em práticas sustentáveis. Eu sei, então eu faço com segurança. Eu vou contar uma anedota. Eu com 5.3, já no último terço da existência, fui descobrir que eu escovava o dente errado. Eu falei para minha dentista, como assim? Desde novinho eu escovo assim. Pois é, você está agredindo os seus dentes. Eu virei para ela, sabe o que mais mata no mundo? Ela já falou, lá vem o Casalberto. Ela, o quê? Isso é ignorância. Agora eu estou escovando direitinho. Não sei até quando. Porque já cristalizou tanto, daqui a pouco está fazendo tudo errado de novo. Aí tem que reconsiderar, tem que reencarnar. Tem que ter a dor no dente de novo para lembrar que não é assim que escova, é de um outro jeito. O que mata é a ignorância. O que traz desconforto é a ignorância. Allan Kardec, livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, item 33, é o último item do código, resume todos os outros. Da mesma forma que o que te felicita, o que traz alegria para o espírito, é o conhecimento operacionalizado. Você sabe e você já põe em prática. Não foi o que a Mônica falou sobre a caridade? O mas, antes de Jesus ou depois de Jesus, pode ter pessoas aqui, e eu vou sentar com elas, que está assim, mas para que eu vou fazer? Só porque Jesus falou? E é uma pergunta natural, principalmente para quem está chegando. E eu apoio muito mais a sua indagação do que a frase pronta, faça como Jesus mandou fazer. Por quê? Porque nós, como filósofos, temos que nos apoiar na dúvida. Uma reunião, para ser produtiva, você tem que sair daqui insatisfeito. Por que ele falou aquilo? Valeu a reunião. Eu vou no livro. Porque ele pode estar errado, eu posso estar certo, mas eu quero tirar a prova. Então, se alguém te disse, faça porque Jesus disse, e você não se satisfaz, você está certo. Agora, eu aposto as minhas fichas que no dia que você descobrir o porquê que ele fez desse jeito e dá a dica para que a gente faça também, você vai apaixonar com ele. Que é o que acontece como resultado do conhecimento. Qual que é o nosso medo? Segundo capítulo do livro Céu e Inferno.
Qual que é o medo que impera na nossa trajetória evolutiva? É o da morte. A espírita não tem medo. Papo furado. Tem uns que já estão libertos, mas são pouquinhos, viu? Você não tem medo de morrer? O médico está com câncer, 3 meses, balança mesmo. Um amigo me disse, Casalberto, com 60, ele me mostrou, todo aberto. Eu chorava no CTI, porque eu ia ter que fazer cirurgia. Teve que vir um enfermeiro ficar comigo a madrugada inteira. E eu lembrei de você. Eu falei assim, ai, por quê? Porque você mexe com essas coisas. Eu dava tudo para você estar ali comigo, para você me falar se eu ia para o céu ou se eu ia para o inferno. Eu falei assim, graças a Deus eu não estava. Apareceu um enfermeiro, porque ele falou com muito mais autoridade. E o que ele te contou? Ele falou para mim ficar com calma. Como é que eu vou ficar calmo, meu filho? Eu estou mais para lá do que para cá. Calmo. E aí? Você conversando comigo. Aí ele falou assim, pega na minha mão, eu estou vivo? Eu falei assim, tá. Você está vivo. Você superou a cirurgia. E aí? Me empresta esses livros de Kardec. Eu falei assim, valeu cirurgia. Porque se não fosse a cirurgia, tu não ia me lembrar de mim. Por quê? E qual o interesse em ler Allan Kardec? Por isso, se você não concorda que alguém te diga para você fazer porque Jesus disse, você não está errado. Mas eu posso te dizer que você está na antevéspera. Ou você está a um passo do paraíso. Porque você começa, na sua dúvida, despertar o que é mais importante em espiritismo. A sede do saber. Porque quem foi Jesus? Sem nenhuma presunção de identificá-lo rapidamente. Quem foi Jesus? Vamos falar numa linguagem popular? Ele foi o sábio dos sábios. Ele foi o filósofo mais extraordinário que pisou nessa terra. Por quê? Porque ele colocou em prática o que todos os filósofos têm dificuldade de aplicar. Porque filosofar é fácil. O difícil é colocar a filosofia em prática. E foi o que ele fez. E qual foi a filosofia dele? A do amor. Porque o amor é a chave, amigo, para você desmistificar, para você desconstruir toda essa ideia ancestral de inferno, de limbo, de purgatório, e para o gáudio de muitos ou tristeza da maioria, de céu. Porque o que é céu? O que é céu? Não vou conceituar, porque vocês vão estudar o livro Céu e Inferno em casa. Daqui a pouco acaba meu tempo. E aliás, eu não sou nunca expositor para trazer conceito pronto. Eu gosto de construir. Porque é assim que a gente, juntos, a gente cresce. Porque se a gente não entender que tem que pegar a varinha para pescar, até quando alguém vai ficar nos dando peixe? E aliás, diga-se de passagem, Jesus se envolve com pescadores. E ele vai transcender a pescaria deles quando diz para Pedro: agora você será pescador de homens e de almas. Então Jesus foi um filósofo extraordinário. Porque o que ele vem propor é a filosofia da amizade. Tem um filósofo espírita da atualidade que eu admiro algumas reflexões dele e prefiro não citá-lo. Que, diga-se de passagem, esse deveria ser o nosso trabalho em espiritismo. Quando você tiver que citar, cita as fontes dos desencarnados, porque o glamour atualmente está um problema. Esse autor diz assim, que Jesus, na verdade, a proposta dele é uma proposta de sensibilização da humanidade. Eu fiquei quase um ano refletindo no que ele me disse. Sensibilização da humanidade. E eu acabo dando razão para ele. Kardec fala, Jesus representa a lei de amor. E a gente solta isso. Frase pronta, como diz minha filha,
papai, lá vem aqueles clichês, né? Lá vem aquela... Não. A ideia do amor, na verdade, não dá para você conceituar amor. Amor é extraordinário quando Lázaro, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, trata o amor como um instinto que se torna um sentimento nobre. Dá uma ideia legal. Mas o amor, na verdade, é o ápice da sensibilização do ser para as causas do bem, para a lei divina. E o que é lei divina? A gente escuta também em Espiritismo frase solta e não... Aonde está escrita a lei de Deus? Já escutaram isso aqui? Lógico, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Você vê que todo mundo responde? Aonde está escrita a lei de Deus? Os desencarnados responderam, vou ficar só com eles então. Então tá bom, na consciência. Tem gente que fica décadas e décadas assim. Mas quem escreveu essa lei? Aí o outro responde, foi Deus. Ah, é? E como é que é o chip? Quantos parágrafos? Quantos itens? Cláusula pedra tem, não tem? Como é que é? A lei divina, ela é escrita por você, de acordo com o seu aprendizado. Nós espíritos, temos um grau de perfectibilidade. O que significa isso? A nossa sementinha, lá na essência espiritual, nós temos um código genético, pode? Acho que vai, né? Encaixa. Nós temos um código genético da perfeição. E o filósofo Jesus, depois eu vou falar que ele é governador, eu vou dar uma engrandecida, mas agora é só filósofo. O filósofo Jesus diz assim, quer ver? Vamos buscar no Evangelho para encaixar. Ele fala assim, ele faz uma alusão ao Antigo Testamento. Está escrito no Antigo Testamento, capítulo 3 de João, sede perfeitos. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Aí ele dá um toque, como o vosso Pai que está nos céus. Aí a gente fica assim, como ser perfeito como o Pai que está no céu? Ele está dizendo, do céu lá que Deus está habitando, e Deus é o Criador, não dá para ser perfeito igual ele. Por isso que eu continuo fazendo as minhas bobagens. Um dia eu vou ficar perfeito, eu vou conviver com os espíritos superiores, mas por enquanto não dá. Mas com Jesus, aquela história da mãe. Na verdade, ele não está falando do Deus Criador, Pai. Ele está tratando de como você interpreta, de como você percebe Deus na sua vida. E você percebe Deus conforme a sua visão. Completamente diferente da minha. E eu não estou falando de religião. Porque, aliás, quando fala de religião, dá briga. Intolerância total. Porque a gente acha que a nossa religião é melhor. Por isso é que o Espiritismo não é uma religião quando pensam. O Espiritismo projeta a religiosidade, é outra coisa. É religião natural. Estudem o filósofo Jean-Jacques Rousseau, mestre de Allan Kardec. Deus está na natureza, inclusive dentro da gente. Então, quando nós mergulhamos na natureza íntima, eu estou em busca de perceber Deus, de entrar em harmonia com Deus. Pegou lá? Lembram da prece, entrar no templo íntimo? Pois bem, continuando. Então, ele está dizendo, sede perfeito como é a sua concepção de Deus, de perfeição. Como que você lê a lei divina? Como é o seu senso de justiça? Nós estamos aqui para desenvolver o senso de justiça, ética, moral. Esse é o objetivo da reencarnação. Não é assim que a gente lê a questão 132 do Livro dos Espíritos? Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então ele está dizendo, para uns de um jeito, para outros de outro jeito. A definir que cada um ocupa uma posição na escala espiritual. Não existem dois espíritos iguais. Fechou? Olha que legal! Por isso as diferenças são fantásticas, não só para a democracia dos políticos, não é? Que falam que são democratas, mas não são. São todos ditadores.
independente da cor da bandeira. Tá? Deixa eu esclarecer, porque senão vão falar que a cor é azul ou que a cor é vermelha. O nosso partido aqui não é partido, ele é inteiro. Nós estamos falando de Jesus. É uma lei só, que é para todos. Fechou? Então, qual é a ideia? Unificação. Para que a gente possa priorizar o quê? O partido A ou B ou a eficiência? O resultado. Pegaram aí? O que nós estamos em busca? Ser de perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que Deus está propondo para você? Ser de perfeito. Porque você, sendo perfeito, vai ajustar direitinho, até vai escovar o dente direitinho. Vai deixar de dar murro na ponta da faca. Vai deixar de tropeçar em lugares que você vai perceber que existe ali perigo. Allan Kardec traz esses assuntos de uma forma extraordinária, com um ensaio doutrinário na introdução do livro Céu e Inferno, para chegar lá na frente e dizer assim para a gente: o que é o céu? Estado de alma. O que é o inferno? Uma região de sanção, de punição. O Espiritismo respalda? Não. Aí ele chega até a dizer que existe o inferno dos pagãos e o inferno dos cristãos, que na verdade foi só um ajuste assim, muito bem feito por Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, buscando da filosofia grega, tratando do mundo espiritual, mas de alguma forma colocando poder, hierarquia do céu e no inferno. Então no inferno você tem Satã, no céu você tem Deus, olha que barato. Aí você tem Jesus, está ficando bom, daqui a pouco chega em você. Aí você vai ter os apóstolos, aí vai ter o apóstolo dos apóstolos, está chegando, tá bom, gente? Aí daqui a pouco vai chegando no, quer ver, olha, no Bezerra, criamos até o santo Ismael, aí daqui a pouco a gente vai ter o santo Emmanuel, Casalberto está chegando lá, Santa Sheila, Santo Glacus, e eu sou amigo de todos, mas se eu tenho afinidade é com Zé Grosso, é com Palminha. Se a gente não prestar atenção nisso, nós estamos alimentando uma coisa que não existe. Porque a hierarquia no mundo espiritual é moral. E no mundo espiritual não tem poder. O reino dos céus, Pilatos perguntou para Jesus como era lá. Você é rei? Estão lembrados do discurso? Capítulo 18, hein? Chega em casa e pesquisa para ver se o Casalberto falou besteira. Tu é rei? O que Jesus falou para ele? Ele lembrou do Sócrates? Ou ele inspirou Sócrates a adotar a maiêutica socrática 500 anos antes? Tu o dizes ou disseram para tu? Você sabe o que é maiêutica? Maiêutica representa um parto de uma ideia. Maiêutica, ele faz uma alusão à mãe. Então, filosofia e conhecimento tem a ver com fecundação, gestação e depois parto. Você não vai frutificar uma ideia a toque de caixa. É necessário tempo, é necessário investimento, é necessário levantar no domingo de manhã, com chuva, com sol, para fazer a campanha do quilo. Agora, você compreendendo um pouco mais de espiritismo, você não vai fazer a campanha do quilo achando que você vai virar amigo do Glacus, ou que você vai adquirir méritos para ir para o mundo espiritual superior. Isso é mercado. Isso tem a ver com um reino que tem rei, nobreza, hein? Tem súdito. Jesus diz para Pilatos: meu caro, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha turma estaria lutando para me libertar. Você está vendo, Pilatos, advogados aqui? Você está vendo algum recurso para tentar habeas corpus? Eu estou dizendo que sou inocente. Meu reino não é desse mundo. Ele era justo. Ele impedia do que ser acusado. Tem uma outra frase de Emmanuel que historicamente é extraordinária. Pilatos pergunta: o que é verdade? Emmanuel diz que Jesus respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Quer que repete?
o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Verdade, concepção. E ela tem autoridade quando ela é vivida. O que nós vamos encontrar depois da desencarnação? Desencarnação é uma partida, uma viagem. Na Terra, estação, aeroporto, cais, pô. O que você vai encontrar no mundo espiritual? A não ser a sua realidade que você fomentou a vida toda. Como que você vê a vida? É o que você vai ver após a morte. Você fez o bem? Você foi justo? A lei divina que você aplica te traz paz? É isso que vale. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Céu é estado de alma. Tem muita gente que nesse mundo tem momentos que está no céu, mas daqui a pouco ele vai para o inferno, porque ele tem que socorrer o filho que está chafurdado no vício. Tem momentos que ele está no umbral, que umbral é outra construção que a gente fomenta no Espiritismo, para falar que tem que ter pagamento, que tem que ter culpa, que tem que ter medo. Amigos, você não vai para o mundo espiritual sofrer dor física. No mundo espiritual, o que vale são as questões morais e intelectuais. É a prática de tudo que nós realizamos nessa terra. Por isso, estudar a vida futura para o espírita é um grande encantamento, que traz para nós profundas responsabilidades, mas jamais medo ou culpa. Você fez, você não sabia, você escovava o dente errado. Você está sendo fornecido para você uma informação para você parar de tropicar. Começa de novo. A sabedoria da vida, o desafio da vida, é você lutar para ser pequeno, porque ser grande é fácil, ser famoso é muito fácil. Seja pequeno, porque quem luta para ser grande é incompetente filosoficamente, é um ignorante espiritualmente. Mas quem se faz pequeno deixa legados de gigantes numa terra, em terras de anões. Foi Jesus quem disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior no reino dos céus é quem se faz o menor na terra. Sirva, ame, trabalhe, espera, perdoa. Acredite, você nasceu para brilhar. Você tem competência. Olha para os seus valores, invista, não espere cair do céu, porque o mundo espiritual não vai interferir na sua vida para te julgar para cima. Eles já nos carregaram no colo. Eles já nos trouxeram, por exemplo, numa casa como essa, que nos acolhe, que nos dá o cobertor, que nos dá o remédio, que nos dá um beijo, que nos dá um abraço, e fala para nós que Jesus, sem dúvida alguma, é um grande amigo. Porque o amigo é aquele que jamais passa, o amigo é sempre presente, principalmente na hora que tu está sozinho, na hora que você mais necessita de amigo. Abra as suas percepções mediúnicas, que você vai ter a prova do que eu estou dizendo, que Jesus jamais vai te abandonar. E Ele não quer que você o siga, Ele quer que você seja feliz e que você se liberte para a vida eterna.